Amém? Então, dentro do nosso estudo de satanologia, que é o estudo de Satanás, que significa adversário, né? Então, dentro do estudo do adversário de Deus, é sempre bom a gente conhecer o adversário. O técnico que não estuda o outro time é burro. Ele vai pôr o time dele de campo sem saber se o time joga na retranca? Quantos pontas de lança ele tem? Ele joga no 4-4-2, no 3-3, não sei o quê. Então, estamos estudando o nosso inimigo. Porque a palavra fala que nós não lhes desconhecemos os desígnios. Então, por exemplo, eu achei muito bacana ontem lá no evangelismo, não sei se vocês têm observado, evidentemente o inimigo não gosta de que se proclame o mistério do evangelho em público. Ele não quer que as pessoas nasçam de novo, ele quer que elas morram. Ele quer que as pessoas sejam destruídas. Né? Se Deus é vida, ele é morte. Né? E ele usa várias técnicas para poder neutralizar o evangelismo ali na Praça 7. Ele já usou aquele velho que xingou o Natan, então ele vem com a tática agressiva. Depois ele usou uma tática um pouco menos agressiva, que foi aquele rapaz que chegou, por exemplo, e tomou o microfone da minha mão. Então, quando uma coisa é muito agressiva, ele diz, não está colando, né? Eles estão orando, estão me cercando. Ontem ele tentou uma coisa diferente. Ele colocou aqueles dois rapazinhos do iSegurt. Porque se a coisa não vai na violência, então vão na chocarrice, né? Vão na brincadeirinha, eu vou tentar tirar o foco, tirar a precisão. Né? E tentou me envolver, tentou envolver o Isaac, e o Senhor nos deu maturidade, e os caras ficaram falando sozinhos. O Isaac querendo evangelizar e os caras querendo fazer ele perder o tempo dele com piadinha. Né? Ele ficou, o cara sentou na cadeira que você pintou. Então ele vai tentando técnicas de abordagem diferentes. Se não for na marra, é na ira. Se não for na ira, é na persuasão. Se não for na persuasão, vai na brincadeirinha. Mas o Senhor tem dado maturidade. Porque nós estamos numa palê, né, numa polemos, numa luta. Nossa luta não é contra carne nem sangue, é o nosso versículo que nós estamos estudando. E dentro do estudo do nosso adversário, Satanás, temos estudado o uso da armadura na guerra espiritual, na qual estamos envolvidos, quer queiramos, quer não. Nasceu de novo, é filho de Deus, se constituiu inimigo do mundo e de Satanás. Então vai haver resistência. Estamos numa guerra. A bailarina usa o uniforme dela, o padeiro usa o uniforme dele, o bombeiro tem o seu uniforme, o crente também tem um uniforme, que está descrito aqui no nosso texto, que iremos ler agora, e que se encontra em Efésios 6, de 10 a 20. Todo mundo já está aí? Efésios 6, de 10 a 20. Que diz o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Né? Sede dinamizados no Kratos e no Ixous do Senhor. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra os métodos astutos do diabo, as ciladas, né? As metodeias. Porque a nossa palê não é contra o aimá e a sarca, né? Não é contra o sangue e a carne. E sim, hoje nós vamos estudar isso. Contra os principados, 1. Contra as potestades, 2. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, 3. E contra as forças espirituais do mal, no céu, logo acima das nossas cabeças, né? Nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a panopla, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, que é agora. E, depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Cingindo da verdade, 1. Vestindo da couraça da justiça, 2. Calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, 3. Embraçando sempre o escudo da fé, 4. Com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, 5. E a palavra praticada do Espírito, não é logos, é rima, como o amado irmão Cliff me observou e me ajudou muitíssimo. 6. Que é a palavra de Deus, a remas toteos, né? A palavra praticada de Deus.
E com o componente principal de toda a armadura, que é o 7º elemento, com toda a oração e súplica. Cingida a verdade, vestida a couraça de justiça, calçar o pé da preparação do evangelho da paz, usar sempre, embraçar sempre o escudo da fé, tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito sem orar. É igual você ter um Maserati, um Bugatti, uma Ferrari com um tanque vazio, sem gasolina. Fica na garagem. Você viu minha Ferrari? E ela faz quanto? Não sei, eu ainda não andei nela não. Mas tem 3, por exemplo, você tem 10 anos de convertido. Não, tem 10 anos que ele está aí na garagem, mas eu nunca usei não. O meu Bugatti, meu Maserati, meu Porsche, né? Que o Senhor não te dá um calhambeque, Ele não te dá um Fusca, né? Ele te dá logo uma coisa boa. Então, ter essas coisas, no geral, não no Geraldo. E se o Senhor ainda não deu um carro bom, é porque Ele está te treinando, para você ter um carro bom depois. Então, você tentar usar esses 6 elementos sem ter a oração, é ter um carrão na garagem que você nunca usou, porque você nunca pôs gasolina no tanque, né? Então a gasolina está aqui, de 18 a 20. Cheio dos pan. Pan é toda, né? Pan-americano, panaceia, panopla. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aí humildemente o Paulo também pede, ele não pede para a comida da cadeia melhorar, ele não pede para o Senhor afastar os ratos e as baratas da cela, ele não pede para o guarda apertar menos a algema, ele não pede para ser libertado da cadeia. É inadmissível um crente na cadeia, não isso é que mau testemunho, né? O crente em cana. Né? Um embaixador do Senhor em cana, né? Roma recebendo embaixador da Cilícia, da Mesopotâmia, do Egito, de todos os lugares. O embaixador do Supremo Rei está em cana. O embaixador dos embaixadores está lá algemado a 2 guardas 24 horas por dia, dentro de uma cela subterrânea e úmida. Né? Mas a oração dele, porque ele sabia que dentro da guerra espiritual, a realidade dele é essa. Ele está dentro da vontade de Deus. Então o que ele ora? O que ele pede como oração? 19. Assim, tipo assim, na humildade, né? E também por mim. Por todos os santos e também por mim. Para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, por causa pelo qual sou embaixador em elos de ferro, né, em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Né? É a nossa obrigação. Revelar o mistério do Evangelho. Se a igreja não está aqui para evangelizar, está aqui para quê? É o clube social, que não é aquele biscoitinho. Né? Então, por amor aos irmãos, né, que não estiveram aqui a semana passada, eu vou dar uma repassada aqui, que desde quando nós começamos esse estudo, no dia 27/11, nós já andamos 2 versículos. O versículo 10 e o versículo 11. E na semana passada nós entramos no 12. Aliás, já tínhamos entrado no 12, que nós já havíamos visto porque é a nossa luta, né? Nós vimos que luta é palê, que vem de polemos, que significa uma guerra composta de um monte de batalhas menores. Né? A definição mais precisa do grego, até tem ela aqui. Porque a nossa luta, a palavra luta ou palê, no grego, resumidamente, significa campanha de batalhas. Né? Várias batalhas compõem uma guerra menor. Mas, assim, mais extensamente, na sua literalidade, né, significa várias pequenas e localizadas batalhas que se somam e compõem uma ampla guerra ou conflito maior. Então, é dentro dessa guerra maior composta de pequenas e cotidianas batalhas é que nós estamos. Cada dia é literalmente um leão para matar, né? Tem até uma frase bonita que eu vi. Essa frase muito conhecida, né? Quando você tem que bater seu ponto cotidianamente ali no serviço, a gente fala assim que... Eu falo isso com a Lulu. Deixa eu ali matar mais um leão. Pegar o leão pela juba, né? Matar um leão por dia. Eu até postaram uma interessante
no Facebook, eu não sei quem, se foi o Guilherme, se foi aquele o Mariel, que também é muito brincalhão, fala assim, o difícil não é matar o leão, o difícil é suportar as cobras. Foi bem interessante. Mas a nossa palê, né, essa guerra composta de pequenas batalhas na qual nós estamos envolvidos, inexoravelmente, como diz o Ivan Araújo Neves, não é contra o sangue e a carne. E, recapitulando, domingo passado, é interessante que essa revelação do versículo 12, não é contra o sangue e a carne, diz que não é contra homens visíveis que nós lutamos aqui na Terra. Se você está lutando, orando, batalhando contra o instrumento que Satanás usa, você está precisando de óculos espirituais, você está meio sem foco. Porque aquela pessoa que se opõe, aquela pessoa que resiste, aquela pessoa que se levanta contra o evangelho e contra a vida no espírito que você está praticando, não é contra ela que você luta. Eu até comentei assim, é como você ter uma infecção intestinal e passar uma pomadinha topicamente, né? Passar uma pomada na barriga para curar algo que é interno. Você tem que ir na etiologia, você tem que ir na causa, na origem do problema. Então, se aquela pessoa, um parente, uma sogra, uma mãe, um primo, um irmão, um vizinho, um colega de trabalho, aquele cara que sempre briga com você pela mesma vaga de estacionar, não é contra aquela pessoa que você está lutando, não é contra ele, não é para ele, por ele que você ora. Você tem que ir na etiologia, na fonte. É quem está por trás dele manipulando-o, usando-o. Então, você tem que orar para que o Senhor iniba a ação de Satanás naquela vida. E também aproveita e ora pela pessoa. Inclusive, eu estou olhando aquela questão que ela me pediu, viu, Elaine? É que eu ainda estou orando por aquilo. Um pedido de oração que ela fez. Então, não é contra homens visíveis que nós lutamos aqui nessa terra. Esses homens visíveis, eles são só escravos de Satanás que estão sendo manipulados por Satanás, para o cumprimento do propósito. O menino do iogurte, o velho que fica nervoso, o outro que toma o microfone, são só instrumentos de Satanás. Quem realmente não está gostando daquilo que acontece na praça são essas 4 categorias aqui, os principados, as potestades, os cosmocrátoras e os pneumáticas ponêrias. Elaine vai fazer um comentário que chamou a atenção. É porque não tem microfone. Claro. Claro. É que eu recebo do Instituto de Meteorologia. A previsão é que ia ser chuva de derrubar barraco. Às vezes por causa de você vê como um grupo de pessoas, um corpo local abençoa uma cidade. Poderia ter escorregado barraco, famílias ficarem desabrigadas, morrerem, prejuízos materiais, mas porque tinha um grupo de Elias, que o Elias ora, para de chover 3 anos e meio, ora de novo, chove, até inundar, né? Então aquele pequeno grupo de Elias, dentro da vontade de Deus, fez uma oração intercessória, um rogo, o Senhor intercedeu e de quebra abençoou a cidade inteira, entendeu? Mas é assim que funciona. Não, claro. Não, mas isso aí é outra história, né? Não, mas esses são os olhos da fé, evidentemente. Inclusive, é aquela questão, a garota, né, que morreu, ela... Mas 1 Coríntios fala que é loucura, que o homem natural ele não entende as coisas. Se entendesse, não teria crucificado o Senhor da glória. Então, para o homem natural não adianta você querer explicar. Ele vai argumentar, mas é os olhos da fé, né? Lógico, muito pelo contrário. Eu tenho plena convicção que Satanás ele tem domínio sobre os elementos atmosféricos para interferir de maneira negativa no avanço da igreja. Isso é fato porque ele usou elementos naturais, isso foi falado aqui. Ele usou elementos, não é místico, ele usa as coisas naturais.
né? A ganância do homem, os elementos atmosféricos. Por exemplo, era Satanás agindo contra a vida de Jó, mas na realidade foi uma tempestade, um vento forte que derrubou a casa e matou os filhos dele. Aparentemente foram coisas naturais. E eu tenho essa convicção que Satanás, o tanto quanto for possível, ele usa o sol, a chuva, essas coisas para atrapalhar a obra de Deus. Eu penso que foi o caso, por exemplo, de Paulo, quando ele estava indo a caminho de Roma, que o navio despedaçou. Satanás não tinha o mínimo interesse que Paulo chegasse à capital do império com o poder do evangelho, né, que é o poder de Deus para explodir tudo, né, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, Romanos 1:8. Então, eu creio que aquela tempestade que quase afundou o barco, o navio onde Paulo estava, foi Satanás que providenciou. Mas Deus tinha propósito para a vida de Paulo, e eles chegaram lá tudo rasgado, boiando nos pedacinhos de pau, mas chegaram. Não sobrou carga, não sobrou nada. Ele até fez oração, abençoou o pão entre os marinheiros. Os irmãos conhecem a passagem. Eu creio, Jesus está lá dormindo no barquinho, Pedro, Tiago, João no barquinho. Eu até ouvi o Mário Persona, eu amo esse irmão, ele é fantástico, né? O Evangelho em 3 minutos. Eu ouvi o comentário dele esses dias a respeito dessa passagem. Jesus está lá dormindo no barco e o mar está... Opa, agora Jesus está dormindo, é a hora de matar esse cara, ficar livre desse rapaz, matar o Messias. E levantou uma tempestade violentíssima e os marinheiros pescadores, que era Pedro, Tiago, João no barquinho, eles ficaram apavorados. Nossa, eles têm costume, o marinheiro tem, o pescador tem costume. Nós já moramos em Liberal de Paraíba, eles sabem de maré, quando a maré está ressaqueada, quando não está, quando é baixa, quando é alta, se está bom para peixe, se a maré não está para peixe. Então eles entendem dessas coisas. E eles têm costume, aqui, o mar está para nós, está bravo, está quebrando, na praia está normal. E quando o pescador chega a ficar apavorado, é porque a coisa está realmente, e diz que isso aí é piorando. Eu falei, Satanás pensou, vou aproveitar que Jesus está ali dormindo e vou matar o afogado, junto com essa galera que eu odeio, né? Conforme o Mário Persona, foi mais difícil para Jesus acalmar os apóstolos do que o mar. O mar foi fácil, quieta. Pois é, como é que você repreende a molécula de hidrogênio unida à molécula de oxigênio? Entendeu? Ele está repreendendo a ação demoníaca, esses 4 grupos de seres aqui que estavam usando o elemento água para alcançar os objetivos de matar, roubar, destruir. Mesmo porque nós sabemos que as hostes espirituais do mal têm afinidade com a água. O ser humano é composto na sua maioria de água, eles têm prazer em habitar o corpo humano porque é composto de água. Quando o Senhor expulsou aqueles 2.400 demônios que eles entraram nos porcos, que se precipitaram pela falésia lá de Desviópolis, né? Foi para a água que eles foram. É no mar que o Senhor joga os nossos pecados, no mar do esquecimento. Na nova criação não vai ter mar, então o mar, a água, essas coisas, a água salgada, ela está muito associada à ação demoníaca. Vide espiritismo, tem elementos assim. Exatamente. Exato. A minha sogra já falou, isso aqui é tudo dela, não é nada nosso. Uma vez a gente passando um Réveillon lá na praia, né? Falei, não, dona Zumbi, isso aqui é do Senhor. Ela não criou, ela nem existe. Ela nem existe, isso é um Saci Pererê, um Papai Noel, isso aí é criação da mente humana. Mas a pessoa que está cegada por Satanás, né, ela acha que ela não vai na causa, ela vai no efeito. Então, nós não lutamos contra as consequências, nós lutamos contra a causa. A nossa luta é contra esses 4 grupos aqui. E o causador de todo mal é invisível e espiritual e se encontra nos ares, nas regiões celestes. Então, nós lutamos, a palavra fala em inúmeros lugares que foi na cruz que um dia eu vi meus pecados castigaram em Jesus. Esse também é das antigas, né? Foi lá na cruz que o Senhor conquistou a vitória. Foi através da cruz, né, por levar a carne e o sangue, conduzi-las à morte e depois trazê-las à vida através do poder da ressurreição,
né? A morte não consegue conter a vida, ele rompeu os grilhões da morte e ressuscitou. Então, no momento que ele ressuscitou, né, Satanás, o mundo, os romanos, os líderes judaicos, aqueles que odiavam, matavam e roubavam Jesus Cristo, achavam que tinham uma vitória. Lembra, a nossa vitória nem sempre é aparente. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores. E como o justo vive pela fé, como diz o Abacuque, né? O justo vive pela fé. Ainda que a sua figueira está sequinha, não tem um figo e você morrendo de fome, não tem uma azeitona para você comer, a sua cabra está magrela, sem leite, né? Seu boi morreu, está cheio de mosquito voando em cima do cadáver dele, a sua mulher está te traindo, o seu carro está com pneu furado, seu bolso não tem nem dinheiro lá. A palavra diz que eu sou mais que vencedor, então vou viver em cima daquilo que a palavra diz. O crente vive em cima do que Deus falou. Deus não mente. Então, lembra que nós estudamos aqui as 7 características da guerra espiritual? É que nem sempre a nossa vitória é aparente. Aparentemente, Satanás está ganhando, mas nós somos mais do que vencedores. Nero está pondo fogo no cristão, mas a palavra fala que eles são mais do que vencedores. A igreja de Esmirna, né? Eis que Satanás está para pôr alguns de vós em prisão e tereis tribulação de 10 dias. Então Satanás está lá matando, jogando crente para leão comer, pondo fogo, né, fincando lá nos postes, o Nero tocando a harpinha dele, à luz de crentes em combustão. Né? Então, aparentemente, Satanás está ganhando. Aparentemente, nós estamos perdendo. Mas a palavra fala que nós somos mais que vencedores. Então, a nossa vitória nem sempre é aparente. Então, não se deixe levar pela vista. A palavra revelada de Deus para mim é essa, e eu estou vivendo em cima do que Deus me revelou, não importa as aparências, não me importa o que está acontecendo ao redor. E normalmente a aparência vai dizer muito pelo contrário. Que o Senhor fala, entra lá na terra prometida, e chega lá, tem aqueles caras de 3,5 metros de altura, com escudo, com espada, com armadura. 10 dos espias falam, nossa, a gente era os nossos próprios olhos, como se fosse gafanhoto. Eles vão pisar-se na gente. Tudo bem, Deus deu uma terra maravilhosa, mas e os habitantes de lá, como é que faz? Já Josué e Caleb olhando com os olhos da fé, que é isso? Aquele vai ser um pão de queijo. Ele vai ser baba, vai ser fácil. Não, os caras têm 3,5 metros e ainda usa arma. Mas o Senhor falou que deu para nós. É só ir. Então, Deus fala para Israel, avança. Aí o Moisés fala assim com Deus, Deus, eu não sei se o senhor observou, mas tem um mar aqui na frente. Não, mas eu falei para ir. Mas tem um mar aqui, tá só lembrando. Só te lembrando, tem um mar aqui para eu atravessar. Mas eu falei para você ir. E na hora que foi o caso do Jordão também, não é? Ele falou para Josué, pastor pregou isso recentemente, ele falou, quando o sacerdote colocar o pé na água, que estava, o Senhor nem para falar, nem para escolher uma data em que o rio tivesse mais na seca, né? O riozinho tivesse mais vazio, não. Manda você atravessar o rio na hora que ele está cheio, voando água para todo lado, está na cheia. Aquele rio Arrudas transbordando, os tocos de pau passando, e fala, põe sua canela aí. Aí você põe sua canela, o toco de pau chegando, o rio transbordando. É pela fé. O justo vive é pela fé. Se você for olhar circunstância, por isso que a gente canta, ou cantava, né? Não olhe circunstância. Se olhar circunstância, você não faz. Você tem que agir em cima da certeza que o Senhor colocou no seu coração. Então a ressurreição de Cristo, ela formou uma base vitoriosa sobre a qual nós lutamos. Contra estes já derrotados que estão descritos a seguir. Que se encontra aqui no verso 12. A nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra, aí vem 4, as hostes de Satanás se dividem em 4 grupos. Em 4 grupos. Contra os arcas, arca é aquele que, lembra, toda a elite, os cavaleiros da tábua, o rei Arthur e os cavaleiros da tábua redonda, né? Tem lá a mesa plenária, tem lá no plenário, no congresso também, tem o lugar de reunião. Todo aquele que governa, todo aquele que manda, ele sempre se reúne, né? Ele se conlui, ele faz reuniões. Né? E nessa mesa de Satanás, Hitler, né? Quando Hitler sofreu aquele atentado que não morreu,
Lembra? Já leram sobre o atentado, o Ribbentrop, né? Atentou contra a vida de Hitler, explodiu lá e o cara ainda passou batido. Ele até falou: Deus, estou dentro da vontade de Deus. Deus me ama, Deus me quer fazendo o que eu quero. Porque os caminhos do ímpio, eles são justos aos seus próprios olhos, né? Há caminhos para o homem que parece caminho de vida, mas é de morte. Eu estou estudando caminho, está sendo uma maravilha. Então, Hitler se reunia lá com os seus 12 apóstolos. É engraçado, sabia que ele tinha 12 Helfers. Eu tenho até uma coleção que eu baixei, que está em VHS. Na época eu assistia GNT, é um canal muito bom, GNT. Eu gosto muito do GNT e do Discovery Channel. No GNT, uma vez eu baixei uma... Baixei não, né? Eu gravei no... Como é que chama aquela coisa? Que é antes ainda do DVD player. No videocassete. Eu gravei, né? Eu vi lá no videocassete, o VHS, eu tenho lá, chama Hitler's Helfers, né? São os comparsas de Hitler, os apóstolos de ele tinha 12. O melhor grupo de se trabalhar são 12. Em psicologia, isso é fato. Por isso que Jesus tinha 12 pessoas mais próximas, né? É o time mais otimizado de se trabalhar, um grupo de 12. Por isso que ele trabalhava com 12. Hitler também tinha seus 12 Helfers, né? Tinha lá o ministro da propaganda, o Goebbels, tinha o Göring, que trabalhava na área da marinha. Então ele tinha cada elemento dentro das áreas estratégicas, né? E tudo que é ligado ao planeta, tudo que é ligado ao mundo físico, ao cosmos, né? Como é a palavra no grego, é representado pelo número 4, né? Não tem os 4 cantos do mundo, os pontos cardeais são 4, tal. Então tudo que é ligado a planeta, Terra, a mundo, a cosmos físicos, é ligado ao número 4. Por isso as hostes de Satanás, aqueles que se assentam a uma mesa com ele, para ele deliberar como é que nós vamos fazer para matar, roubar e destruir o crente, a igreja, o mundo, o planeta, os judeus. Ele tem planos de morte e destruição detalhados em vários níveis, que vai ser, depois que nós terminarmos o estudo da armadura, vai ser o nosso próximo tópico, que vai ser, nós vamos dilatar aquilo que está aqui no versículo 11, ciladas do diabo. Como é que ele arma a cilada? Né? A palavra aqui são metodeias no grego. Né? Como é que ele desdobra os seus métodos? Como é que ele elabora os seus planos? Então nós vamos expandir esse assunto, que ainda está um pouco resumido, zipado aqui no versículo 12. Né? Então, ele distribui, ele separa as suas hostes, os seus grupos de auxiliares, né, os seus comparsas, os seus helpers, em 4 grupos, numa hierarquia quádrupla. Tudo só funciona se tiver divisão de tarefa, né? Porque senão vai ter tarefa que vai ficar sem ser executada, porque tem 3 fazendo a mesma coisa, né? Vai ter 3 limpando o chão, mas ninguém providenciando os elementos da ceia. Aí chega a hora da ceia, cadê o pão e o vinho? Ninguém fez não. Mas o chão está brilhando, porque a massa já tinha limpado, depois eu também limpei, chegou o Marluce e limpou de novo. Então tem que haver uma divisão de tarefas, né, para a coisa funcionar, organizar. Lá no céu, a gente sabe, através do estudo da angelologia, que é o estudo dos seres angélicos, que existem hierarquias, né? Existem serafins, que têm um ministério específico. Existem querubins, existem arcanjos, existem anjos. E, da mesma forma, e dentre os querubins tinha o querubim arco, né? O querubim superior, que era o querubim ungido, preferido e escolhido, que era o próprio refletor de luz, o Lucifer, né, que se tornou Satanás diabo. Então Satanás divide as suas hostes, os seus grupos de auxiliares, em 4 grupos. Os arqueus, os arcas, que é aqueles que participam do arco de comando, né, aqueles que realmente sentam mais intimamente com ele. Eu já expliquei isso, quando Jesus ressuscitou, a palavra fala em Coríntios que ele apareceu para 500 pessoas. Então existiam multidões que o seguiam, interessados no pão, no peixe. Falou, ontem aqui eu bati um rango legal, o rapazinho tinha 2 pão, 3 peixinhos ali, ele multiplicou, nunca comi tanto, comi peixe e pão até sair pela orelha. Será que hoje vai ter de novo? Então eu já seguia Jesus querendo pão, querendo peixe.
Não, é que ele curou minha sogra, agora eu estou aqui com uma pereba na perna aqui que não sabe. Seguia Jesus através procurando cura física. Então tinha muitas pessoas que queriam a bênção do Salvador, mas não queriam o Salvador. E a igreja está lotadíssima disso. 89,9% dos que frequentam a igreja está atrás das bênçãos do abençoador, mas não do abençoador em si, né? Mas dentro daquela multidão existiam 500 discípulos, dos 500 tinham 120 que eram mais próximos, e dentro dos 120 tinha 70 que eram mais próximos ainda, que ele até os enviou para pregar em Israel, quando ele estava anunciando o evangelho do reino. Desses 70 tinha um grupo de 12 mais próximo, e desses 12 tinha ali um grupinho mais seleto ainda, que era Pedro, Tiago e João no barquinho, né? Aqueles mais íntimos ainda. Satanás, porque ele remeda Deus, ele imita Deus em tudo, ele não tem a criatividade nem para ser espontâneo, autêntico, então ele faz do jeito que Deus faz, né? Se Deus faz desse jeito, deve ser o jeito melhor de fazer, mais otimizado, então vou fazer assim também. Então, se Deus divide as suas classes angélicas em grupos, em hierarquias, né? Existe hierarquia dentro da igreja, existe hierarquia em tudo, né? Satanás também assim o faz. Então ele divide os seus... Mateus 25 não fala que o inferno está preparado para Satanás e seus anjos? O diabo e seus anjos, né? O termo de Mateus 25, agora não lembro se é Satanás ou o diabo, acho que é o diabo. Que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Então aqui em Efésios 12... Porque a nossa luta é contra os principados, as potestades, os dominadores desse mundo tenebroso e contra as forças espirituais do mal. Aqui estão sendo descritos os seus anjos, Satanás e os seus anjos. Os seus anjos, ele os divide em 4 grupos. Os arcas, que são os príncipes. Oi? É o diabo e seus anjos. É Mateus 25, quanto? Pois é, o inferno foi preparado para o diabo e essa turma aqui, que está ajudando ele nos seus projetos, nos seus intentos, nos seus métodos, né, de matar, roubar e destruir. Então, e ele divide esses seus anjos em 4 grupos. 25, 31. Mateus 25, 31. 41. Mateus 25, 41. O Senhor fala que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E os seus anjos, ele os organiza, ele os separa, né, em 4 grupos, que são descritos como principados, 1, potestades, 2, dominadores desse mundo tenebroso, 3, e forças espirituais do mal. E aqui existe uma hierarquia descendente, né? Os principados, os arcas, né, são aqueles, seria o Pedro, Tiago e João, no barquinho de Satanás, né? São aqueles mais próximos. São aqueles colaboradores mais próximos. Nós vamos desdobrar isso, por enquanto eu só quero enumerar. Depois tem aqueles que são revestidos de poder. Poder concedido por Satanás. São os exousias. Lembra que nós, lá no versículo 10, o Paulo fala assim, ó, quanto ao mais, dunamize-se, sede fortalecidos, né? Dunamize-se, de onde que vem da palavra dunamis, de onde vem dinamite, né? Dunamis. Dunami é força, né? Força no grego. Fortaleça-se, dunamize-se no kratos e no exous do Senhor. Observa aqui então, isso é algo concedido. O kratos é o poder praticado. E o exous é o poder concedido. E o dunamis é o poder inerente, né? O dunamis é o inerente. Aí você concede na forma de exous para que ele seja gratificado, né? Para que ele seja, né? Democratia, o povo que está mandando nisso aqui. Então ele divide em arcas, que são os príncipes, em potestades, ou seja, aqueles dotados de poder, ou de exous, que são os exousias. Terceiro grupo, os dominadores deste mundo tenebroso. Isso tudo no grego é uma palavra só, cosmocrátoras. Cosmo, aquela palavra que eu já falei, mundo físico. E crátora é aquele que exerce o poder, de onde vem cratia, democratia, teocratia, não é?
Teocracia. É Deus governando. Israel. Hã? A palavra do quê? E-X-O-U. O-U. S-I-A-S. Na verdade, a letra grega é complicadíssima, né? Que é próxima do X. Translitera-se para o X, né? Exousias, ou Exousias, né? Mas no grego tem o tom de x, x. É a junção do C com S, é um dígrafo, né? X, né? Exousias. Exatamente, são os príncipes. Nós vamos detalhar isso aí. Concedidos por Satanás e os seus príncipes. E-X-O-U, é assim, potestade. É uma hierarquia um pouquinho abaixo de príncipe. Seriam os generais. Eu fiz comparações aqui, ó. Na realidade, nós vamos ver que os principados era aquela panelinha dele lá, arcanjo, querubim. Aqueles que eram querubins, né, participam. Porque quando tem uma rebelião, por exemplo, Davi, quando ele perambulava com seu bandinho de endividados, né, de desesperado, de nego que não tem nem onde cair morto, que está com o SPC na cola dele, que era um tipo de Cristo, andando no meio das prostitutas, dos endividados, dos coletores de impostos, dos publicanos, que os líderes judaicos falavam, mas o seu chefe aí, o seu líder, o seu Jesus, aí come com as prostitutas, come com os publicanos e pecadores, né? Ele veio ao mundo chamar os doentes, não veio chamar os saudáveis, né? E Davi tipifica Cristo nesse sentido. Que quando Davi fugia da presença de Saul, ele formou-se junto a ele uns caras que já não tinham nada mais para perder, já tinha perdido tudo, já estava até sem cueca, não tinha mais o que perder, eram endividados, eram homens desesperados, eram homens que não tem nem casa, não tem família mais, aí eles se uniram a Davi. É só procurar isso, está lá em Reis. Ele se uniu a um grupo de pessoas desesperadas. Né? E quando ele se tornou rei, por exemplo, nós estamos aqui lutando juntos. Vai ter um dia que essa comunidade vai ter 200, 300, 500 pessoas. Mas o elo mais forte, porque a gente já se articula segundo as suas juntas, segundo as suas ligaduras lá de Efésio, a gente se articula com maior frequência. Cliff com o pastor Geraldo comigo, eu com a Marluz, quando a igreja tiver 500 pessoas, nós faremos parte daqueles que já estão batalhando juntos há mais tempo. Lá no ano 2025, né, tem gente que vai ter um ano que está na comunidade, mas nós já estamos desde 2009. Então, em 2025, já vai ter 16 anos que nós estamos militando juntos. Então, a intimidade, a proximidade é maior, igualmente a relação, mas na articulação operacional, entendeu? Então, quando o Satanás, nós estudamos, né, ele multiplicou o comércio dele, segundo Ezequiel 28, ou seja, quando ele começou a fazer o fuxico dele lá no céu, não, eu estou para derrubar o rapaz lá do trono, eu vou assentar no trono dele, você não quer vir comigo não? Você que é querubim nível 3, eu vou passar você para querubim nível 2. Ele chega para o querubim nível 2 e fala assim, eu vou passar para querubim nível 1. Ele ficou prometendo coisas, igual o Absalão, ficou por 3 ou 4 anos na porta de Jerusalém, roubando o coração de Israel para si mesmo. Lembra? Vocês já estudaram a história de Absalão? Que tipifica Satanás nessa sua multiplicação do comércio lá no céu, antes que o mundo fosse criado. Só existia céus. No princípio criou Deus os céus. Passam-se 9 bilhões e meio de anos e a Terra. Né, que o universo tem 14 bilhões de anos. Então, no princípio criou Deus Bereshit bara Elohim Hashamayim. Eu não vou ficar em silêncio com 9 bilhões e meio de anos. Né? Ha-Eretz. Né? Bereshit bara Elohim Hashamayim Ha-Eretz. Então, no princípio criou Deus os céus. Enquanto, nesse intervalo de 9 bilhões e meio aí, que Satanás, por quanto tempo não se sabe, fez a campanha política dele. Ele ficou lá na porta lá do céu da adoração, porque nós vimos que existe uma mesa onde se assentam. Eu vou colocar
Meu trono lá em cima. Não, o 7 vai vir depois. Então tem que ser o versículo 1, Gênesis 1. Não, isso aí já... A partir do versículo 3, lá, se não me engano, é que Deus vai falar assim, haja luz. E a luz nem está sendo criada, ela está sendo feita, quando você olha no hebraico, lá no versículo 1 ele está barando, né? Ele está criando do nada. Quando você chega no versículo 3, que ele fala, haja luz, aí ele está trazendo à tona algo que já existia. Porque como consequência da queda de Satanás, a terra já havia sido corrompida por um primeiro dilúvio. Mas isso aí é uma outra história. Então, quando Satanás fez as campanhas dele, ficou igual Absalão na porta de Jerusalém, roubando o coração dos moradores de Jerusalém, falou, igual político, fazendo um monte de promessa. Né? Quem me dera poder... Tanto é que as pessoas vinham para pedir bênção para ele, Absalão, filho do rei Davi, a se prostrar perante ele. Não, de maneira alguma, não se ajoelhe perante mim. Eu é que tenho que me ajoelhar perante ti, porque eu estou aqui para ser o seu servo. Eu estou aqui para servi-los. É aquilo, né? Se eleito for, aí eu vou trazer saúde, dignidade para o povo, justiça social, programas sociais. E ele ficou ali, só encerrando, na porta de Jerusalém, roubando o coração dos moradores de Jerusalém, para derrubar Davi do trono. Sim. É sempre assim. O Absalão queria trabalhar para o povo. Lúcifer também fez a campanha dele fazendo promessas para esses querubins, arcanjos, anjos que caíram junto com ele, que se tornaram os seus anjos. Porque quando Noé enche a cara, é Noé e o seu vinho. Né? Quando você peca sozinho, porque você se separou de Deus. E os nossos pecados fazem separação. Vossos pecados fazem separação entre mim e vós. Então, quando você pecou, é o seu vinho, é o seu pecado, são os seus anjos. Né? E é lógico, quando Davi chegou ao trono, tinha teta para todo mundo, né? Para todos mamarem, né? Tinha para todos. Mas é lógico que ele puxou sardinha para aqueles que estavam com ele desde o começo. O Joabe e tal. Quando Satanás, antes dele cair, ele já se relacionava, por ser querubim, ele se relacionava com querubins, porque ele prestava serviço lá no quartel dos querubins. Né? Um tenente se relaciona mais com outros tenentes do que com recrutas, do que com cabos e sargentos. Um general, ele entra na sala e fecha a porta lá para conversar com o general. Não chega o recruta zero lá falando, e aí, genera, como é que tá? O que nós vamos decidir hoje? Não é assim, o general, ele tem mais tete a tete, né, com os generais, os sargentos com os sargentos, os tenentes, os oficiais com os oficiais, os recrutas com recrutas. E é lógico, quando ele fez a campanha, o comércio dele foi se multiplicando, aquele fuxico que ele fez lá no céu. E aí, finalmente, as trombetas tocaram, Absalão é rei, né, que Satanás agora é que é o Deus do universo, que a rebelião se tornou manifesta, não que Deus já não soubesse. Judas já roubava da bolsa, já tinha 3 anos e meio, mas Jesus nunca falou nada. Ele sabia da cobiça e da ganância de Judas. Já leu isso? Que 3 anos e meio, o Judas roubava dízimo. É como um pastor que fica metendo a mão ali no cofre, mas ninguém está sabendo. Deus sabe. E um dia isso se manifesta, que não tem nada oculto que não seja revelado. Teve um dia que é a rebelião de Satanás, a rebelião de Absalão, e as coisas se revelam. Quando se revelou, é lógico, aqueles que eram da panela dele, os querubins no caso, ele colocou em cargos melhores. Entendeu? Já esses, o que é traduzido aqui por potestade, o que são os exousas e o Márcia, já foi poder delegado. Da mesma forma como o Senhor delega poder aqui para nós no verso 10. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Os exousias se fortalecem na força e no poder de Satanás. É um poder concedido por Satanás. Já os dominadores deste mundo tenebroso, isso tudo no grego é uma palavra só, cosmocrátora.
é aquele que exerce autoridade sobre o mundo físico. Cosmos, mundo físico, e crátora, de kratia, governar. Teocracia, Deus governa. Democracia, o demo, o povo que governa. Então, kratia significa, é traduzido, é transliterado, né, no português, para governo. Então, são aqueles que governam o mundo físico. São aqueles que dominam sobre o mundo físico. Então, nós temos os arcas, que são aqueles que fazem parte do arco de comando, né, os arqueus, a panela de Satanás, né, os mais chegados, o Pedro, o Tiago e o João dele. Tem os exousias, que seriam um grupo de oficiais. Tem os executivos, que são os cosmocrátoras. E tem o grupo maior, que seriam os pelotões de soldadinhos, né? Aqueles que pegam o serviço mais difícil. Lavar a privada, tal, escovar os cavalos. Não tem lá no quartel, tem que fazer o serviço menor. Em toda a organização, seja uma empresa, seja na igreja, só que na igreja a coisa é diferente. Hoje de manhã, ao acordarmos 7 horas da manhã, nós estávamos comentando que bom que a gente pode servir, né? É bom demais ser faxineiro aqui na terra, porque chega lá no céu, não é o princípio que o Senhor ensinou? Se você quiser ser grande lá, serve a todos. Quanto mais rebaixado você for aqui, melhor lá em cima. Tem gente que está aí na mídia, fazendo e acontecendo, tal, conhecido no planeta inteiro. Quando chegar lá no céu, o Senhor fala assim, ó, sua vassoura está ali no canto. Pega ali e vai varrer, filho. Entendeu? Os princípios espirituais são completamente diametrais, antagônicos e diferentes dos princípios do mundo. Os princípios de Deus e os do mundo. Satanás promove a busca pelo poder, a busca pelo domínio, o mandar, ter muito dinheiro. Tá. Isso aí é uma busca inútil. O crente que está focado nisso está totalmente míope. Como diz a palavra lá em Laodiceia, né? A carta de Laodiceia, que é o presente momento dispensacional, é Laodicense. A palavra fala que você está precisando de colírio. Você tem que pôr um colírio aí para você começar a enxergar, porque você está desfocado. Você está enxergando errado. Se a sua busca é por prosperidade, se a sua busca é por dinheiro, se a sua busca é por poder, não, o crente, meu Deus, é dono do... Porque não sabe recortar, né? Não sabe manejar, não sabe dividir a palavra, pega as bênçãos de Israel, as maldições não. Pega as bênçãos de Israel, quer dar as bênçãos de Israel, as maldições não. E viver a bênção material que foi prometida para Israel. Isso aí é assunto do nosso livretinho básico ali, que na época da Comu 1, era um dos primeiros livrinhos que se estudava, que é aquele Manejando Bem a Palavra da Verdade, do Scofield. Uma das lições que tem ali é a vocação da igreja é celestial, a vocação de Israel é terrena. Então, quando você quer viver em cima de versículos do Velho Testamento, você perde o foco. Porque você vai começar a correr atrás de poder, atrás de dinheiro, atrás de coisas que não caracterizam a vida da igreja. Nós até pregamos sobre isso aqui recentemente. Uma das oportunidades que eu tive de pregar aqui no púlpito, numa quarta, agora não lembro qual. Então, tem os arcas, os príncipes, a panela, né, a elite. Tem aqueles oficiais de comando aos quais Satanás delegou autoridade e poder. Tem também os executivos, né, os empresários de Satanás, né, ou os latifundiários de Satanás, seria melhor, né, os senhores de quadrantes. Nós vamos ver que Satanás divide a terra em quadros, em quadrados, em quadrantes. Latitude e longitude mesmo. Que são os cosmocrátoras, né, aqueles que mandam no mundo físico, cosmocratia, cosmocrato, e a ralezinha, o monte de soldado, que é esses que a gente convive com eles aí na Praça 7, que são as forças espirituais do mal. No grego, pneumática tes ponerias. Poneria é uma palavra bem conhecida, quem já estudou a martiologia, né, quem já estudou a doutrina do pecado, eu creio que a maioria que já estudou, a gente sabe que o pecado tem várias palavras que definem pecado. Existem pecados, pecados, pecados e pecados. Existem pecados ocultos, pecados involuntários, pecados espontâneos, pecados assintosos, que foi o caso dessa irmã ali.
Então, traduzido seria espíritos do mal, forças espirituais do mal, pneumática tes poneres. São aqueles espíritos de bem baixa hierarquia, mas que faz o serviço menor no império de Satanás. Amém? Deu o nosso